esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, senhor, eu vou, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas os precedem no reino de Deus, porque João veio até vós num caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Prezados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, hoje, 1º de outubro, iniciamos este mês das missões, e essa semana também celebramos Semana Nacional da Vida. Vida é dom de Deus, um presente de Deus. Ainda mais, neste tempo, nós possamos colocar a intenção também, rezar mais para que essas nossas autoridades estão tentando legalizar o aborto, então significa até 12 semanas, significa tirando de vida, Então, nós sabemos, nós devemos valorizar a vida desde concepção até a sua morte natural. Então, possamos rezar para essa intenção também, que Deus ilumine cada um, aqueles que tomam decisões. E a palavra de Deus hoje, dirigida para nós, no Evangelho de hoje é falado, Jesus, disse aos sacerdotes e anciãos do povo, contou, um homem tinha 2 filhos, dirigindo-se ao primeiro filho e disse: vai trabalhar na minha vinha. Ele diz: não quero, E aí, logo em seguida ele dirigiu ao segundo filho, então, vai trabalhar na minha vinha, e aí ele disse sim, mas na realidade não foi. Então Jesus pergunta para os anciãos do povo, sumos sacerdotes, qual dos que fez? 2 fez a vontade do Pai? Então eles responderam com certeza: primeiro que fez vontade do Pai. Inicialmente ele negou, mas depois arrependeu e foi para trabalhar na vinha do Pai. Não é assim? Então, assim, nós podemos olhar também, então, aqui enfatiza, fazer o que dizer, mais do que somente, dizer somente com palavras e não realizar em ações, Pergunta, então, obriga os ouvintes, tomar decisões, Cada um temos que tomar decisões, E, em final de contas, mais importante também é fazer vontade do nosso Pai, entenderam? Isso que é mais importante. Então, nossa fala não pode ultrapassar nossa ação, Ou nossa ação, com certeza, corresponder com nossas palavras, gente? Então, não pode acontecer contraste. O primeiro filho, nós podemos olhar, foi pouco, mal educado inicialmente, grosseiro também, e diz não ao seu pai. Segundo filho, foi mais delicado e mais pouco educado, mas, não sabia dizer não, então o Senhor disse só para dizer sim. Na realidade, ele não quis trabalhar na vinha do seu pai, Então, contradição das palavras e ações, Na verdade, palavras e ações devem ir conjunto, gente, E nossas palavras e intenções, de conjunto devem ir. Os fariseus, os escribas, então, pecaram contra os seus próprios princípios,
próprios princípios, né, muitas vezes, né, palavras e intenções, ações não eram, né, correspondidas, né, àquelas coisas que eles estão fazendo, aquelas maneiras que estão agindo, né. Então, né, maior escândalo entre nós, podemos dizer também hoje, religião de, né, separação da vida, né. Não se vive o que nós rezemos, às vezes, né, nós rezemos, né, coisas bonitas, mas não convivemos, né, nossa realidade, na nossa vida, na família, na comunidade, entenderam? Então, né, também, né, nós podemos olhar assim, né, nós recebemos a Eucaristia, depois de receber a Eucaristia, nós devemos fazer comunhão entre as fraternas, comunhão fraterna com nossos irmãos e irmãs. E aí, muitas vezes, né, comunhão, né, nós recebemos e realmente, né, nós esquecemos de fazer essa comunhão fraterna com nossos irmãos e irmãs, né. Então, né, critério de Jesus, né, hoje bem diferente que nós, né, podemos pensar, né. Então, né, nós sabemos que, né, nós temos muitas, né, mentirosas maldades em nossa vida, mas agora, então, Jesus está questionando esse povo, né, principalmente os sumos sacerdotes e ancião do povo, que, né, falavam coisas bonitas, mas na realidade não viviam, né, as suas palavras e ações eram bem em contradição, né. Então, por isso que Jesus questiona, então, esse aspecto de vida deles. A primeira leitura de hoje, que é de profeta Ezequiel, né, falado sobre o profeta Ezequiel, né, chamado profeta da esperança. Então, ele diz aí, ninguém pode culpar a Deus pela própria infelicidade, né. Isso é por causa de nossas próprias ações, né, né, sabemos que nós devemos tomar, né, nossas decisões, cada decisão tem suas consequências, né, gente, né? Então, né, profeta Ezequiel, então, colocando ali, a conduta do Senhor não é correta. Ouve vós da casa de Israel, é minha conduta que não é correta ou antes a vossa conduta que não é correta, né? Agora, né, esse povo estava lá na Babilônia, estavam sofrendo, achavam que Deus esqueceu deles, né, mas na realidade eles que foram infiéis ao projeto do Pai, então agora estão questionando. Então o profeta Ezequiel está dando a resposta. Ainda mais diz que, né, quando um justo que desvia da justiça pratica o mal, significa ele morre por causa de mal que ele praticou. E também assim, né, se é uma pessoa, né, injusta, arrependendo todos os seus pecados, com certeza ele viverá, né, não morrerá. Então, assim que, né, então colocado a palavra de Deus hoje, né, nesse sentido, né, o profeta Ezequiel também dá uma esperança para esse povo. Segunda leitura de hoje, né, carta de São Paulo aos Filipenses, né, empatizando, né, todas as dificuldades, né, e aí conflitos que existiam na comunidade. Paulo então faz um, né, forte apelo da unidade para essa comunidade, né. Então, né, nessa leitura então diz aí, né, né, não podemos fazer nada, né, nada façais por competição ou vanglória, mas com humildade cada um julgue que o outro é mais importante. Não cuide somente o que é seu, mas também, né, do que é do outro. Então, assim, né, ele dá um próprio exemplo de próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo, existindo da condição humana, não fez igual ao Deus, né, mas ele esvaziou si mesmo e assumiu a condição de escravidão, condição de escravo, e tornou-se igual aos homens e até morreu na cruz, né? Então isso significa foi obediente ao seu pai. Portanto, né, o pai exaltou ele, né, e aí deu o nome, né, nome que está, né, acima né, de todo nome. Então, portanto, né, São Paulo diz aí, né, também, em nome de Jesus, né, o que deve fazer? Todo joelho se dobre no céu e na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame Jesus Cristo é o Senhor. Entendeu? Então, né, palavra de Deus, então, né, nessa, né, comunidade de Filipenses, então, exorta tanta importância para nós, né, gente? Então, né, a palavra de Deus hoje, quando nós escutamos também, colocar em prática, né, nossas palavras e ações devem em conjunto, entenderam?
Então, assim, né, como salmista de hoje, nós podemos dizer também, né, como Deus é bondoso, como Deus é, né, Deus demonstra compaixão para cada um de nós. Por isso, né, salmista diz: "Oi, recordai, Senhor, meu Deus, vossa ternura e compaixão." Então, né, esse domingo que nós celebramos, nessa celebração, que nós possamos, né, vivenciar a nossa vida comunitária cada vez mais, né, colocando em prática a palavra do Senhor. Né, nada podemos fazer para nossos interesses pessoais. Ao contrário, nós devemos fazer interesse comunitário, né, vivenciar a vida comunitária. Então, Cristo nos abençoa, Cristo nos fortalece nessa caminhada, que, né, nossas ações, né, convivem com nossas palavras, e assim, convém com nossas palavras, e assim que nós, né, realizar a missão de Jesus Cristo neste mês das missões. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.